galera, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. Os vídeos dessa semana vão ser um pouquinho diferentes, porque eu vou tentar passar para vocês as comemorações, e não só as comemorações, mas também um pouco da história do Muro de Berlim. Alguns dias atrás, no dia 3 de outubro, a gente comemorou a reunificação da Alemanha. Essa semana, no dia 9 de novembro, a gente comemora 30 anos da queda do Muro de Berlim, que foi um gigantesco marco aqui para a cidade, para a história da cidade, não só da cidade, mas da Alemanha e o mundo como um todo. Esse vídeo eu vou fazer um vlog aqui em casa mesmo, vou tentar deixar algumas imagens para vocês verem, ter uma noção um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais completa do que eu tô tentando passar para vocês, porque eu vou fazer uma base, um resumo da história do Muro de Berlim, para que depois que eu suba os próximos vídeos, vocês consigam entender do que eu tô falando e o que cada lugar representa para essa história. Como eu falei, esse ano a gente está comemorando 30 anos da queda do Muro de Berlim. Vai ter 7 eventos em 7 locais diferentes. Entre eles, o Portão de Brandemburgo, que foi muito importante para a história. Foi lá que teve a queda oficial do muro. Alexanderplatz, que também foi muito importante. Um dos maiores protestos que teve naquela época para a reunificação da Alemanha foi lá na Alexanderplatz. Tem a Bernauer Straße, que tem o Memorial do Muro. Tem vários pontos, vai ter vários eventos, e eu quero mostrar para vocês não só os eventos de comemoração, mas também o porquê que isso é tão importante, porque que a galera tá tão feliz aqui na cidade, estão comemorando tanto aí por 7 dias consecutivos essa vitória, essa reunificação, essa queda que foi tão importante para a história. Então é isso, o vídeo de hoje eu vou falar para vocês bem resumidamente mesmo a história do muro. Não vou entrar muito em Guerra Fria, porque é muita coisa, é muito complexo. Vou só passar assim por cima um resumão para vocês entenderem. Berlim, a Alemanha, ela foi palco tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra, tanto da Guerra Fria. Então logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi aqui em Berlim, que eu já cheguei a comentar para vocês, que a batalha final foi lá no Reichstag, que é o parlamento alemão. Os soviéticos dominaram, conseguiram a vitória, os aliados e os soviéticos conseguiram a vitória sobre a Alemanha. E assim que eles conseguiram a vitória, destruíram todo o Reichstag. Hitler e sua esposa se suicidaram e a Alemanha se rendeu. A Alemanha se rendeu oficialmente no dia 8 de maio de 1945. Com a vitória dos aliados e soviéticos sobre a Alemanha, ela ficou dividida em 4 poderes: Estados Unidos, Reino Unido, França e a União Soviética. Ficou aí dividida por um bom tempo, não só Berlim, mas a Alemanha como um todo ficou dividida como Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Ocidental capitalista na mão dos aliados, com a França, Reino Unido e Estados Unidos, e a parte oriental com a União Soviética. Dividida em 2, consequentemente que Berlim, que é a capital da Alemanha, também ficaria dividida. E foi exatamente isso que aconteceu. Capitalismo para um lado, socialismo para o outro, porém ainda não tinha o muro, que foi o maior marco aí da Guerra Fria, ainda não tinha. A Alemanha dividida, Berlim dividida, começaram aí os desentendimentos entre os polos. O presidente dos Estados Unidos, ele ofereceu para os países que foram devastados na Segunda Guerra Mundial e lançou o Plano Marshall. O Plano Marshall era um financiamento com juros baixos para poder financiar e reconstruir os países que foram devastados na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? O capitalismo resolveu aceitar, a parte ocidental da Alemanha resolveu aceitar para se reconstruir, e a parte oriental, que era dos soviéticos, eles não quiseram e não concordaram. Começou a chegar os recursos, a União Soviética resolveu fechar todas as passagens que tinha terrestres. Eles não queriam que entrasse nenhum recurso, nenhum material para que a Alemanha fosse reconstruída através dos Estados Unidos. Então eles fecharam todas as passagens terrestres. Aí que os soviéticos barraram essa passagem de mão de obra, de material, eles fizeram um abastecimento aéreo. Com a chegada dos recursos para a Alemanha Ocidental, o crescimento foi rápido, foi notório da nova Alemanha. Se reconstruiu de uma maneira incrível, o capitalismo cresceu, a população da Alemanha Ocidental tinha mais recursos, tinha mais poder de compra, tinha mais oportunidade de crescimento, salários melhores na ocidental do que na oriental. O pessoal que vivia na parte oriental da Alemanha, percebendo esse crescimento, percebendo a necessidade de mão de obra que tinha, eles começaram a migrar. Tem relatos aí que foi cerca de 2 a 3 milhões de pessoas que migraram da oriental para a ocidental. Como consequência de toda essa migração, de toda a perda de mão de obra do lado oriental para o ocidental, o governo da RDA, que é República Democrática Alemã, resolveu fechar. Uma coisa que muita gente não sabe
é que o Muro de Berlim ele não é só um muro que divide a cidade, ele circundava toda Berlim Ocidental. Então aí no dia 13 de agosto de 1961, o governo da RDA iniciou a construção do Muro de Berlim. No início, era só cercado, era só arame farpado. Passar dos anos, passar do tempo, eles foram construindo toda uma barreira, uma estrutura gigantesca. Tem relatos também que o muro chegava de 3 a 4 metros de altura, dependendo do lugar. Tinha profundidade também. Claro, como eu já mostrei para vocês aí em alguns vídeos, acho que em um vídeo que eu falo dos pontos turísticos da cidade, tem o Checkpoint Charlie, tinha também outros pontos de passagem, que era permitida a passagem, mas era só para pessoas importantes, pessoas que realmente tinham essa permissão de passar, não era para todas as pessoas. Para geral, não era possível a passagem de um lado para o outro. Como eu falei, o muro ele circundava toda a Alemanha Ocidental e ele tinha cerca de 155 quilômetros. Outra coisa que muita gente também não sabe é que não era apenas um muro, mas sim dois. Tinha um de um lado, outro de outro e no meio passava a faixa da morte, onde tinha cães de guarda, tinham 300 torres de observação, fuzileiros com autorização para matar se alguém tentasse passar, vigiada 24 horas por dia. Em várias partes da cidade aqui, inclusive lá na Bernauer Straße, que a gente já mostrou pra vocês em um vídeo, eu vou deixar linkado aqui. Dá pra ver bem retratado e bem exemplificado que eles mostram onde passava o primeiro muro, onde passava o segundo, onde tinha a faixa da morte. Inclusive lá na Bernauer Straße tem também uma torre de observação que você consegue ter essa visão dos dois muros onde passava. Lá relata também que aonde tinha apartamentos que ficavam nesse meio aí, eles fecharam as janelas porque muitas famílias conseguiram atravessar de um lado para o outro. E aí eles concretaram as janelas para que as pessoas não pudessem mais passar e depois desalojaram essas pessoas. Teve pessoas que conseguiram sim essa travessia. Tem relatos que em torno de 5.000 pessoas conseguiram atravessar com vida. Mas tem relatos também que cerca de 210 pessoas morreram na tentativa de passar de um lado para o outro. Em vários lugares que a gente passa aqui, a gente encontra algumas imagens daquele trave, um carrinho antigo daqui da Alemanha, porque uma pessoa tentou atravessar o muro chocando o carro dele contra o muro. Teve gente que tentou pular com escada, contra assim todo tipo de loucura para tentar atravessar mesmo. E o muro ficou em pé por 28 anos, separando aí famílias inteiras, pessoas morreram. A partir da segunda metade do ano de 1980, o governo da RDA começou a entrar em um colapso no seu modelo político-econômico. As reformas que eles tentavam fazer não tinham êxito e aí eles acabaram perdendo a força deles. E com a força eles perderam muitos aliados. Os aliados deles começaram a se fragmentar até que eles perderam totalmente a força, não tinha mais para onde correr. E como consequência dessa fraqueza de poder, em 1989 começaram os protestos em massa, tanto que lá na Alexanderplatz, como eu falei, foi palco de um dos maiores protestos. Então eles foram às ruas no dia 4 de novembro de 1989 para gritar pela reunificação da Alemanha, para gritar por liberdade de ir e vir. E aí no dia 9 de novembro de 1989, foi declarado que estava aberto, era permitida a passagem do oriental para o ocidental e do ocidental para o oriental. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. E aí, pelas imagens, a gente vê a festa que foi, da galera batucando, a galera gritando, cumprimentando pessoas que às vezes nem conhecia, mas estavam todos felizes, comemorando uma vitória que era de todos eles. Depois de 28 anos com o muro separando a cidade, agora a cidade era uma novamente, reunificada e pronta aí para seguir um futuro brilhante, para virar essa Berlim linda e maravilhosa que a gente vê hoje, cheia de história, mas cheia de vida. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito ele já desapareceu.
São 30 anos que eles têm a liberdade de ir e vir a hora que eles quiserem, sem correr risco de vida para isso. Eles podem simplesmente atravessar. Estou no lado ocidental, no lado oriental, ou não estou em lado nenhum, estou apenas na Berlim, na cidade de Berlim, essa cidade linda. Então, quem gosta de história, eu recomendo muito a visita aqui na cidade. Uma cidade maravilhosa que aprendeu com os erros. São pessoas, muita gente fala, os alemães são frios, os alemães eles não são tão receptivos, mas a gente nunca teve uma experiência ruim aqui. Muito pelo contrário, sempre nos trataram muito bem. Como eu falei, eles realmente aprenderam com a história e eles recebem todas as pessoas muito bem. É um país que realmente acolhe, que ajuda as pessoas a restabelecerem a vida aqui. E teve coisas ruins, sim, e é isso que eu quero mostrar pra vocês, que teve coisas ruins, mas hoje eles se alegram e comemoram 30 anos de liberdade. Então, essa semana vou tentar ir passar um dia da semana em cada ponto que vai ter essa comemoração. Amanhã provavelmente vou tentar fazer um vídeo sobre Alexanderplatz, a importância dela, os pontos que tem lá e o que tá tendo de comemoração. Vou mostrar um pouco pra vocês aí da cidade no geral, da onde eu for passando. Eu espero muito que vocês gostem. Eu tô fazendo esse vídeo porque morando aqui, como eu falei, mesmo não sendo nascida aqui, não sendo uma alemã, não sendo uma berlinense, mas morando aqui há um ano, eu me sinto na obrigação e no dever de compartilhar isso com vocês, porque é realmente uma cidade incrível, mas é uma cidade incrível que tem muita história para contar. Fica aqui a minha homenagem à cidade de Berlim. Compartilho da alegria das pessoas que venceram, que conseguiram lutar pela reunificação da Alemanha, pela reunificação de Berlim. Então, essa é a minha homenagem. Eu espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no nosso canal para nos ajudar a crescer e trazer muito mais conteúdo para vocês. E é isso, um beijo e até a próxima. No dia 9 de novembro foi anunciado que a passagem estava liberada. E assim que a galera ficou sabendo, viu a reportagem na TV, no rádio, ouviu as pessoas falando que estava liberado, eles pegaram lá os machadinhos, pegaram os martelos. Machado. Machado não vai quebrar o muro não ali. Tá. Pegaram pode até lá. quebrar, mas vai dar um trampo.